Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. As estrelas do céu correm todas carreirinhas. Assim correm teus segredos da tua boca caminha. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Olha, eu sou a Cristiane. Eu sou Fernando Bahia. Vamos contar uma história de magia. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. Pra vocês aí em Santos, uma história vou contar, que veio de muito longe com o balanço do mar. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1000 vezes. Quem quiser me ver, 1000 vezes arrudei o mar. A história de um viajante que vinha caminhando por uma estrada solitária, estrada que arrodeava o mar 1000 vezes. Ele estava cansado, precisando de abrigo. As estrelas espreitavam o viajante como minúsculos olhos da grande noite. Foi assim de repente, num piscar de olhos de estrela, que ele viu surgir sobre um rochedo onde antes não havia nada. Um castelo todo iluminado. O viajante foi se aproximando e percebeu ali uma escada. Escada que parecia ter sido esculpida especialmente para ele, toda ladrilhada de conchas marinhas. O viajante subiu. Quem quiser me ver, arrudei o mar 1 vez. A escada deixou o viajante na varanda do castelo, onde ele viu uma velha, sentada numa cadeira de balanço, costurando uma imensa colcha de retalhos. Ele disse: "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" A velha descansou a agulha e linha no colo e respondeu com uma voz bem firme: "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Você vai encontrá-la junto ao fogo da cozinha." O viajante agradeceu, abriu os portões do castelo e entrou. Quem quiser me ver, arrudei o mar 2 vezes. Na cozinha, ele viu uma velha, mais velha que a primeira velha, acocorada diante de um fogão a lenha, soprando brasas. A saia dela era tão comprida e coberta de borralho que se confundia com o próprio chão. "Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante?" "Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar à minha mãe. Ela está lendo um livro na biblioteca." Ele agradeceu à velha e foi até a biblioteca. Quem quiser me ver, arrudei o mar 3 vezes. Ali, sobre um banquinho, ele viu um novelo de cobertas. De dentro do novelo saíam 2 mãozinhas magras e finas como patas de aranha,
uma segurando um cachimbo e a outra um fósforo aceso, mas elas tremiam tanto que era impossível acertar as duas. O viajante ajudou a velhinha a acender o seu cachimbo e fez a pergunta de sempre. Eu não sou a mãe da casa. É melhor, bem melhor, perguntar à minha mamãe. Ela está tomando um banho de flores fiéis. Ele agradeceu a velhinha e foi até o banheiro. Quem quiser me ver, arrodei o mar 5 vezes. Apenas os 2 olhos brilhavam fora d'água. O resto do corpo, totalmente imerso na banheira, parecia ser feito da própria matéria das flores e das ervas. Depois da pergunta, os olhos piscaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mamãe. Ela está sonhando em seu bercinho. Ele agradeceu a velha e seguiu em direção ao quarto. Quem quiser me ver, arrodei o mar 6 vezes. Havia um bercinho no quarto. Era um cesto, suspenso por um mosquiteiro. Ele espiou lá dentro e viu uma velha, tão delicada, tão encolhida, que mais parecia um bebê recém-nascido. Os cabelos de um branco prateado envolviam o corpo nu da velhinha numa espécie de casulo. Ele percebeu que o trançado do cesto também era feito de cabelos. E o mosquiteiro era todo rendado de cabelos. Boa noite, mãe. Por acaso a senhora teria abrigo em sua casa para um viajante? Muito tempo se passou até que viesse a resposta. E quando veio, saiu de dentro do sonho. A voz da velha era vagarosa como a rosa, despetalando ao vento do deserto. Eu não sou a mãe da casa. É melhor perguntar a minha mãe. Ela está na concha do nicho da parede. Ele agradeceu e buscou ao redor. Quem quiser me ver, arrodeia o mar 7 vezes. Sim, havia um nicho no alto da parede. Na ponta dos pés, ele olhou lá dentro e viu uma concha. E no dentro da concha, uma velha, minúscula, do tamanho de uma pérola, com uma boquinha sorridente. Ele nem precisou fazer a pergunta.
minha criança. Sim, minha criança. Sim, minha criança. Aquele sim foi como um passe de mágica. No mesmo instante surgiu uma tina com banho morno, perfumado. O viajante se banhou longamente. Depois uma mesa farta com as mais divinas iguarias e ele comeu até se fartar. Por fim, uma cama com lençóis tão macios que deslizavam sobre a cama a colcha de retalhos que a primeira velha havia costurado. E ali, na mesinha de cabeceira, ele viu um cachimbo e um livro, onde estava escrito a verdadeira mãe da casa. O viajante se aninhou para descansar e um pouco antes de adormecer, ele pensou: ah, como é bom encontrar a verdadeira mãe da casa. E eu preciso contar um segredo para vocês. O viajante nunca mais abandonou o seu castelo. Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao terceiro dia da 32ª Semana da Educação, professor Paulo Freire. É uma honra estar aqui para poder também celebrar o centenário do patrono da educação. Eu sou Janaína, professora da Rede de Educação Física, e estou junto com a Luciana. Já quero agradecer a presença, nossa intérprete, que também vai estar junto com a Mariana, que é a minha companheira de escola também no dia a dia. Sejam todos bem-vindos. Já vi no chat que tem um monte de gente aí dando boa tarde. Antes de começar e apresentar o palestrante, eu vou dar alguns recadinhos que, para quem já está acompanhando a Semana da Educação, já deve saber muito bem. O chat é um espaço importante de interação, vocês podem colocar as suas dúvidas lá, podem colocar também comentários, e vocês vão receber lá ao final da palestra o link, tá? Com a lista, com a presença e também com a avaliação. Vocês também vão ver no chat o link da Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura. E aí, agora eu posso apresentar o nosso palestrante de hoje, que eu tenho
Eu caí, mas eu voltei. Espero que todos estejam aí, não tenham desistido de nos assistir. Então, foi bem na hora que eu estava falando o currículo do professor Marcos Neira. Então, eu vou repetir novamente. Ele é licenciado em Educação Física e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Currículo e Educação Física e livre docência em Metodologia do Ensino da Educação Física. Ele é professor titular da Faculdade da Educação da USP, onde atua nos cursos de graduação e pós-graduação, e também coordena o grupo de Educação Física Escolar. Seja bem-vindo, professor, que você possa nos levar para navegar com você, mesmo com algumas quedas, algumas voltas, estamos aqui no mesmo barco. Eu agradeço muitíssimo, Janaína, muito obrigado pela oportunidade, quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, quero agradecer muitíssimo à Secretaria de Educação do município de Santos pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse tema que entendemos muito importante. Também quero agradecer a Luciana, que vai nos acompanhar aqui nessa primeira parte, né, e assim que ela for substituída, também já agradeço, na sequência, a outra profissional desta preocupação que cada vez mais nós precisamos ter com a inclusão de todas as pessoas, né? Então, em nome, no nome da Janaína, eu cumprimento também todo o pessoal da Secretaria e quero dizer para vocês, né, que é uma alegria, uma honra poder apresentar algumas considerações sobre uma temática que nós temos nos debruçado. Consideramos que se trata de um assunto importante que nos atinge não só educadores e educadoras, mas também todas as pessoas, de maneira bem ampla e bem geral. Eu preciso, por favor, que alguém me diga se estão vendo o slide. Estou vendo, sim. Oi? Aqui está tudo certo, professor, dá para ver. Perfeito, muito obrigado. Então, hoje pela manhã nós fizemos o mesmo tema, né, abordamos o mesmo tema com a turma que pôde acompanhar pela manhã, e claro, né, você sabe muito bem, como professora que você é, como professor que você é, que nós não desenvolvemos duas vezes a mesma aula, né? E acontece também quando a gente está no modo remoto, acontece também quando a gente está fazendo uma exposição. Então, a partir das questões que apareceram na parte da manhã, eu pensei em fazer algumas pequenas mudanças, não nos slides, mas muito mais naquilo que a gente vai enfatizar, vai abordar. Então, como vocês bem sabem, a nossa preocupação hoje, neste encontro, é compreender a influência das culturas na produção do corpo. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, bem mais as pessoas que não dialogam com as questões pedagógicas, as pessoas que são de outro campo, as pessoas que têm outras trajetórias de vida, há uma tendência a pensar que todos nós seríamos da maneira como somos, independentemente da cultura. Mas não é bem assim. Desde o trabalho tão conhecido e tão relevante de Marcel Mauss, Marcel Mauss foi uma figura, um intelectual francês muito importante na primeira metade do século passado. Ele desenvolveu uma série de estudos no campo da sociologia e da antropologia, e essa obra, em específico, ela foi publicada após o seu falecimento. E há um trabalho nesta obra, há um capítulo nesta obra que se chama Técnicas Corporais. Marcel Mauss apresenta o trabalho mais importante que vai situar de forma contundente o corpo e tudo aquilo que a gente faz com o corpo no campo da cultura. Então, uma curiosidade sobre a vida de Marcel Mauss: ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, a Primeira Guerra Mundial, vocês vão se lembrar, que foi uma guerra que demandou da tropa de infantaria, demandou, naquele momento, cavar trincheira, né, e fazer grandes deslocamentos a pé. E aí, o pelotão onde ele servia
recebeu um carregamento de pás fabricadas na Inglaterra, e ele se deu conta, na condição de soldado, ele se deu conta que a empunhadura da pá francesa era diferente da empunhadura da pá inglesa, e que os soldados franceses, portanto, tinham dificuldade para cavar aquilo que eles precisavam fazer naquele momento. Uma outra observação importante que Marcel Mauss faz é que ele escreve nessa passagem que seria possível identificar uma moça que tivesse estudado num colégio de freiras só pelo modo dela andar, só pelo modo dela se sentar. Claro que dizer isso para vocês hoje, em 2021, parece uma obviedade, mas isso não era assim no começo do século passado, quando os estudos da antropologia ainda engatinhavam. Marcel Mauss não foi a primeira pessoa e nem foi a única pessoa a estudar essas questões, né, da influência da cultura no corpo, mas o trabalho dele contribuiu de forma bastante significativa para a gente entender esse processo. Muitos outros trabalhos vieram depois dele. E nós vamos fazer, depois desse, um destaque especial para um estudo feito com os relatórios das pessoas que acompanharam este caso. É um caso muito conhecido, é o caso das meninas lobo, que foram 2 crianças encontradas na Índia e que ninguém conhece a sua história em detalhes, mas os relatórios da época mostram que essas crianças, elas conviviam até então com um grupo de lobos e elas não desenvolveram nenhuma característica humana. Então, elas não sorriam, elas não manifestavam emoções, vamos dizer assim, de maneira geral, elas se deslocavam em quadrupedia, elas se alimentavam como os lobos, elas tinham hábitos noturnos, elas uivavam, e a instituição que as acolheu foi cuidando delas, né, da maneira como lhe era possível, e lentamente elas foram se humanizando. Os relatórios, a descrição detalhada deste caso, ele está disponível na literatura, vocês encontram facilmente, se procurarem aí na internet, as meninas lobo. Não foram casos pontuais, foram vários casos. Nós que somos do campo da educação, professoras e professores, em algum momento na nossa trajetória formativa, nós assistimos aquele filme, O Enigma de Casper House, que traz contribuições assemelhadas. Então, com tudo isso, nós queremos destacar que o processo de humanização, ele passa também pela cultura, ele passa principalmente pelo corpo. Então, há uma dimensão muito importante da nossa humanidade, que é a dimensão corporal. Pensem bem, nós só nos expressamos dessa forma, nós gesticulamos, nós usamos utensílios, nós usamos ferramentas, instrumentos, graças a esse contato que a cultura disponibiliza e graças principalmente, e aí sim, agora nós estamos chegando no finalzinho do século XX e já entrando no século XXI, graças principalmente àquilo que a cultura apresenta como significado com relação às coisas do mundo. Então, neste livro, há um texto muito importante, escrito por Silvana Görner, é um texto que nós estamos aqui usando como referência nessa nossa conversa, que se chama A Produção Cultural do Corpo. E nesse trabalho, a Silvana Görner vai destacar o papel da cultura, mas do ponto de vista dos estudos culturais, que logo mais eu vou fazer um pequeno aprofundamento. No campo dos estudos culturais, a cultura é toda a produção simbólica. No campo dos estudos culturais, a cultura nada mais é do que uma atribuição de significados para as coisas do mundo. E isso acontece também com as questões do corpo. Então, a maneira como vocês estão fazendo a leitura da minha imagem, a maneira como vocês estão significando aquilo que vocês estão vendo, ela só é possível graças aos significados que vocês acessaram mediante a circulação, mediante o contato, mediante a interação num determinado grupo social. Vou pegar um detalhe.
né? Então, todo mundo deve estar percebendo, né, a coloração dos meus cabelos. Neste contexto, numa sociedade urbanizada, numa sociedade globalizada, num momento histórico, né, na terceira década do século XXI, possuir os cabelos mais brancos significa algo que circula na nossa cultura. Pode ser que em outro grupo cultural tenha outro significado, pode ser que em outro grupo cultural, em outro momento histórico, tenha outro significado. Mesma coisa com as rugas, mesma coisa com o uso do óculos, mesma coisa com a maneira de se colocar, mesma coisa com a maneira como a gente está gesticulando, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, a questão que Silvana Görner nos apresenta é que o que nós vemos e o que nós entendemos e a maneira como nós concebemos o corpo, ela nada mais é do que resultado desse processo de significação sobre as coisas que dizem respeito ao corpo. E desde já nós estamos dizendo que nós somos corpo. De vez em quando a gente escorrega e diz fulano, fulana tem um corpo. Até eu mesmo vou, às vezes, escorregar aqui nessa nossa fala, mesmo me preocupando para não fazê-lo. Então, Marcos é um corpo, Janaína é um corpo. Então, a Janaína, quando eu digo Janaína, quando eu digo Marcos, eu estou dizendo o corpo que é Marcos, o corpo que é Janaína, o corpo que é Pedro, o corpo que é Antônio, o corpo que é Cláudia, o corpo que é Carolina. Então, a partir daí, como é que a gente vai se constituindo sujeito, se constituindo pessoa, se constituindo corpo? Segundo a literatura, segundo o que está sendo debatido sobre essa questão, é através do entrecruzamento de 3 situações muito importantes. Primeiro, um conjunto de vivências corporais. Neste momento, eu imagino que a maioria de vocês estão sentados e sentadas, né, acompanhando essa transmissão. Ou alguns estão na esteira, né, acompanhando essa transmissão e olhando pelo celular, ou outros estão fazendo uma outra coisa e ao mesmo tempo acompanhando, ou outras pessoas estão cozinhando, outras pessoas estão almoçando, etc, etc, etc. Aquilo que minha cultura me permite identificar. Tudo isso é um conjunto de vivências corporais, aquilo que a gente executa. Tomar banho é uma vivência corporal, amarrar o cadarço do tênis é uma vivência corporal, andar no transporte público é uma vivência corporal, nadar é uma vivência corporal, ir à praia é uma vivência corporal. Você é o acúmulo de todas essas vivências corporais. Mas também você se apropriou daquilo que a cultura colocou em circulação através dos discursos, como vocês sabem. Os discursos, na concepção que nós estamos aqui trabalhando, nada mais são do que um conjunto de enunciados que tem uma determinada intenção. Então, você acessa nas mídias, você acessa nas conversas familiares, você acessa nas leituras, determinados discursos sobre o corpo. E esses discursos vão produzindo quem você é. Você também vai interagindo com o conteúdo desses discursos e você vai se situando, você vai se colocando de uma certa maneira. Não fosse assim, né? Vocês talvez não conhecessem o índice de massa corporal, né? A fórmula para calcular o IMC. Ora, quase todos nós, e eu nunca estou aqui generalizando, né? Quase todas nós, em algum momento já interagimos com essa fórmula. Essa fórmula foi produzida num certo contexto, que agora não vem aqui o caso explicar. Essa fórmula foi produzida num certo contexto e foi colocada com tanta evidência em circulação que em algum momento nós já esbarramos com ela, em algum momento ela já nos disse, ela já nos ensinou a, dentro de uma certa perspectiva, entender se você está A, se você está B, se você está C. Discurso sobre o corpo. Há uma quantidade, vou dizer, né, muito grande de canais no YouTube que emitem, colocam em circulação discursos sobre o corpo. Na medida que você vai acessando esses discursos, você vai interagindo com eles, nada que é determinista, você vai negociando com eles, você vai se apropriando de determinados conteúdos e vai negando outros e vai transformando outros. E nós acabamos de ver agora uma apresentação artística. E há uma
uma dimensão muito importante da constituição da nossa identidade corporal, a constituição do nosso corpo, que passa pelas experiências estéticas. Como elas nos tocam, como elas mexem conosco, como elas nos sensibilizam, como elas nos fazem apreciar, nos fazem rejeitar, nos comovem. Então, todo esse conjunto de situações, as vivências, os discursos e as experiências estéticas, eles vão produzindo uma certa pessoa, vão produzindo uma certa maneira de ser. Esta maneira, ela é, de alguma forma, controlada, de alguma forma, regulada, de alguma forma, conduzida pela cultura. Fôssemos moradores de outra cidade, fôssemos moradores, fôssemos sujeitos de um outro tempo, as vivências, os discursos e as experiências estéticas seriam bem diferentes. Se eu pedir para você agora, imagina uma pessoa andando de skate. Você está pensando nessa pessoa andando de skate. E eu perguntar para você, bom, quem que você imaginou? Como é que é essa pessoa que você imaginou? Certamente ela tem uma determinada faixa etária, certamente ela tem uma determinada estética corporal, certamente ela tem uma determinada maneira de agir, uma vestimenta, uma forma de se comportar. Olha, mas eu estava pensando numa senhora idosa andando de skate. Mas a maioria de nós, quando somos desafiados a representar uma pessoa andando de skate, a gente representa a partir das experiências que a gente teve, a partir desse conteúdo que a gente acessou por um discurso que não é verbal, mas também é uma produção discursiva, das figuras, das pessoas, das imagens que você já acessou vendo andando de skate. E se eu pedir para você imaginar, pensar na sua avó, para aquelas pessoas que tiveram a felicidade de conviver com a avó e conhecer a avó, etc., etc., infelizmente não são todas as pessoas, você certamente produziu a sua avó de uma determinada maneira, muito próxima, talvez, àquela representação de avó que você acessou. Mas nós temos avós de várias maneiras, avós que fazem outras coisas, avós que se comportam de outras maneiras. Mas o significante avó, ele recebe um significado na nossa cultura que, felizmente, do meu ponto de vista, pelo menos, ele é repleto, de uma conotação afetiva, ele é repleto de uma conotação positiva, etc, etc, etc. Então, a avó, o skate, etc, 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 são significantes que recebem os significados que nós lhes atribuímos mediante interações que acessamos em meio à cultura. Então, nós não temos praticamente autonomia nenhuma, só para não dizer que não temos nenhuma autonomia, eu falei, não temos praticamente autonomia nenhuma, autonomia alguma para definir esses significados. Esses significados estão em circulação na cultura. Então, o corpo que eu sou, o corpo que você é uma produção cultural atravessada pela cultura, mas um conjunto infinito de vivências, discursos e experiências estéticas. Bom, estava tudo tranquilo, estava tudo sossegado, Ou seja, parece tudo tão simples quando a gente apresenta as coisas dessa maneira, mas eu vou dizer para vocês que não é tão simples assim. Por quê? Porque a cultura vai nos dizendo também como é bom ser, de determinada maneira, como é bom agir de determinada maneira. E a cultura também vai nos organizando e vai nos colocando numa certa posição de sujeito. Então, estamos numa semana pedagógica, estamos aí numa semana de estudos. Vocês perceberam como que eu fui apresentado, Então, fui apresentado aqui na condição de professor, que vai usar um certo tempo para abordar um certo assunto. Então, neste momento, aquilo que eu estou produzindo, que é cultura, que é uma produção da cultura, aquilo que eu estou colocando em circulação, ele tende a exercer alguma influência. E você, como sujeito da cultura,
tende a se apropriar, a negar, a modificar a partir de outras referências culturais que, felizmente, você tem. Só que, uma vez que isso é apresentado pelo docente, quer ver? Uma vez que isso está no currículo dessa experiência, né, formativa, uma vez que isso é apresentado com certo valor, tudo aquilo que está saindo daqui vai sendo para vocês, pode ser que seja para vocês entendido como a referência. Então, tudo que é a referência, a gente vai chamar de identidade. E tudo aquilo que não é a referência, a gente pode entender como diferença. Estou trabalhando aqui a partir de uma discussão de identidade e diferença baseada nos estudos culturais. Então, é muito interessante você pensar, porque a escola, o currículo, eles querem a produção, eles desejam a produção de determinadas identidades. Então, nós matriculamos as crianças na escola na expectativa que aquela instituição colabore, influencie na formação de um sujeito de determinada maneira. Por exemplo, uma pessoa que termina a escolarização dominando, né, a possibilidade de ler os textos da cultura, interpretar os textos da cultura e se posicionar sobre os textos da cultura. E uma parte desses textos, como vocês sabem, eles são escritos na linguagem verbal. Então, a gente espera, depois de 1 ano no ensino fundamental, 2 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino fundamental, que as crianças saibam ler e escrever. A gente espera isso, a gente deseja isso, e, como professor e professora, né, que todos nós somos, fazemos o possível para que isso aconteça. Portanto, ser alfabetizado, de manhã eu usei o termo letrado. Letramento é um conceito mais amplo que a alfabetização. Então, agora eu vou usar alfabetização. Ser alfabetizado é apresentado como identidade. Uma pessoa não alfabetizada, ela é produzida nesse discurso escolar, nesse discurso da sociedade urbanizada do século XXI, é produzido como diferença. Então, é óbvio que numa sociedade em que a linguagem escrita ela é muito importante, ela é um símbolo de status, o domínio da linguagem escrita é um símbolo de status, é lógico que quem sabe ler e escrever está posicionado numa condição de vantagem. Por isso que é uma identidade. Acontece que quando a gente olha para o corpo, e quando a gente entende o corpo como um texto da cultura, todos nós lemos os corpos, todos nós também somos lidos, lemos os corpos, portanto, lemos as pessoas, todos nós também somos lidos, e nós, neste caldo cultural, nós vamos entendendo que existem determinados marcadores sociais da diferença. Então, existem alguns traços que vocês leem em mim, existem alguns traços que vocês leem entre vocês, existem alguns traços que vocês leem nas outras pessoas, e que vocês vão posicionando nesse jogo da identidade e diferença, vocês vão posicionando de uma certa maneira. Então, pertencer a uma determinada classe social, isso me coloca corporalmente de uma certa forma. Exemplo, né? Se você, a maioria de nós, eu imagino, né, vocês devem ter feito como eu, almoçado antes desta atividade. E no momento do almoço, eu usei talheres, prato, etc, segurei o garfo e a faca de uma determinada maneira. Mas todos nós conhecemos pessoas que não tiveram a mesma condição que nós, que tiveram uma condição de classe diferente e que seguram os talheres de outra maneira. Vejam bem, não estou dizendo certo ou errado. Estou dizendo que o contato com essa técnica corporal foi diferente. Se eu segurar o talher, se eu pedir, né, se você me convida para ir à sua casa para almoçar, espero, né, depois que a pandemia acabar, enquanto isso a gente precisa, né, manter o distanciamento social. Se você me convidar para a sua casa para almoçar e chegar na sua casa, em vez de garfo e faca, eu pedir uma colher, em vez de estar à mesa, com o prato sobre a mesa, eu seguro o prato na mão e eu me alimento dessa maneira, considerando, né, minha trajetória escolar, considerando a minha condição de classe, talvez você estranhe esse gesto. Mas talvez você não estranhe em outro grupo social que teve uma outra trajetória, que está num outro lugar. Tudo bem, gente? Só que não é só a classe social.
a raça também, o gênero também, a orientação sexual também e a religião também. Um exemplo, né? Antes da pandemia, todos os exemplos que eu estou usando são daquele momento, neste momento eu estou pensando antes da pandemia, naqueles eventos de sábado, ou de sexta, ou de domingo, né? Aqueles eventos de casamento. Em muitos desses eventos, a noiva, nas cerimônias, a noiva está vestido branco. Ou seja, aquilo simboliza alguma questão, né, que tem a ver com a religião. Então, se vocês observarem, né, de várias maneiras, né, então, por exemplo, a maioria de nós, na escola, desaprova determinadas manifestações de afeto entre as crianças, porque a gente vai dizer que aquele tipo de manifestação é específica do grupo adulto e menos presente ou menos desejável, etc., no grupo das crianças. Então, quando a gente pensa no vestido da noiva, ou na noiva, quando a gente pensa nessa forma de relação amorosa, a gente vai fazer uma interpretação disso a partir de um conjunto de valores disseminados através do discurso religioso. E aqui eu não estou dizendo a religião A, B, C ou D. Só estou dizendo, né, que a religião também vai me posicionando como identidade ou como diferença. A depender, né, da religião que você professa ou da religião com a qual você se identifica, nesse emaranhado cultural, você é posicionado de uma certa forma ou de outra forma. Então, esta mesma obra tem um texto muito importante da Guacira Lopes Louro, que ela vai apresentar para a gente o conceito de heteronormatividade compulsória. Você sabe muito bem, né, que nós estamos vivendo um momento histórico que, felizmente, todas as formas de opressão estão sendo repudiadas, né? Então, sobretudo aquelas, né, que produzem o outro como inferior. O sexismo, o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, etc., a gordofobia, ou seja, todas as formas de negação do outro, né? Todas as formas de expressão, né, desse comportamento indesejável. Então, esta autora, Guacira Lopes Louro, ela vai dizer que nós crescemos numa cultura heteronormativa, ou seja, que apresenta como possibilidade primeira, como referência, a orientação heterossexual. Mas, né, nós sabemos que este contato com este referencial heteronormativo vai produzindo o nosso corpo de uma certa forma. Infelizmente, na medida em que nós democratizarmos um pouco mais as relações, nós veremos outras formas de produção do corpo, né, consideradas legítimas, valiosas e importantes. Pois bem, dito tudo isto, agora a gente pode aprofundar um pouquinho nessa discussão mais íntima, né, nesse campo teórico da cultura. A cultura, para os estudos culturais, sem desmerecer, sem desvalorizar, sem desprestigiar a perspectiva antropológica que o próprio Marcel Mauss defendeu, etc., né, nos seus trabalhos, sem desmerecê-la, os estudos culturais vão dizer que a cultura é esse terreno de disputas. É o que nós estamos fazendo agora. Então, neste momento, você e eu, nós estamos produzindo cultura. Eu, porque estou organizando aquilo que estou falando, e com a minha narrativa, tentando, de alguma forma, né, te convencer daquilo que eu estou dizendo, né, por isso que eu imito o discurso, por isso que eu escrevo, por isso que eu falo, por isso que eu converso, né, ou seja, é uma maneira de tentar, de alguma forma, apresentar para você um conjunto de significados, e você, que neste momento agora está acompanhando esta apresentação, você também produz cultura, porque você está negociando com significados que eu estou colocando em circulação. Você está discordando, você está concordando, você está modificando, você está produzindo seus próprios significados a partir das tuas experiências, dos teus conhecimentos, das tuas trajetórias anteriores, né, a este encontro aqui. De tal forma que nós sairemos outras pessoas no final desse encontro. Eu, porque talvez deixe mais fixo ainda aquilo que eu estou pensando, eu espero que vocês me lancem boas provocações, né, assim como aconteceu pela manhã, que me façam questionar, balançar, me desestabilizem,
E vocês também sairão diferentes porque vocês interagiram com essa narrativa e vocês puderam pensar certas coisas, que não precisam ser novas, não precisa ser, né, a melhor definição do mundo, nem a melhor teoria do mundo. Para os estudos culturais, esse encontro entre referenciais diferentes, entre significados diferentes, é chamado cultura. Só que para os estudos culturais, esse encontro não é suave, ele é um encontro conflitivo. Ele está atravessado por determinadas relações de poder. E olha como funcionam as relações de poder. Neste momento agora, eu fui colocado numa condição de vantagem para dizer para você todas essas coisas. Certamente, entre, né, as milhares de pessoas que estão acompanhando esta live agora, haverá muitas e muitas pessoas que têm outras ideias muito mais interessantes, muito mais fortes, muito mais potentes. Mas essas pessoas agora, elas não conseguem usar a palavra. Mas acabou essa live. E a gente vai fazer outras coisas. E a gente vai se encontrar e vai debater, e a gente vai dançar, a gente vai almoçar, a gente vai jantar, a gente vai brincar, a gente vai se divertir, a gente vai descansar, a gente vai ver coisas na internet, a gente vai assistir um filme, vai ler um livro. Gente, nesses outros momentos, as relações de poder se alteram, se produzem de outra forma. Você já deve estar percebendo que eu estou usando aqui a definição de poder de Michel Foucault, que é um autor que ele nunca se disse pós-estruturalista, mas que esse campo teórico que nós estamos aqui conversando vai colocar o Michel Foucault nesse lugar, né? Ou seja, vai colocar a obra de Michel Foucault, o pensamento de Michel Foucault, no campo do pós-estruturalismo, que tem muito a ver, que não cabe aqui a gente ficar conversando sobre isso, mas que tem muito a ver com como que os significados são elaborados, disseminados e politicamente pensados através de determinadas relações que querem, na verdade, dizer o que as coisas são. Então, os estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, vão nos dizer que a cultura regula as coisas do mundo. Numa festa, a gente vê uma série de coisas acontecendo. Antes da pandemia, quando a gente podia, né, aglomerar e festejar. Numa festa, você vê várias coisas acontecendo. Aquilo é uma prática cultural. Numa escola, a gente entra num certo horário, a gente faz uma série de tarefas, as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica, eles se comportam de certas maneiras, etc, etc. Tudo que está acontecendo está regulado pela cultura. Pode ver que se alguma pessoa adota práticas, procedimentos que não dialogam com os nossos referenciais, a gente logo age para tentar ajustá-la à cultura. Então, a cultura tenta nos regular o tempo inteiro. A cultura é esse encadeado discursivo que vai colocando as coisas de uma determinada forma e que vai tentando ajustar as coisas a uma certa maneira de pensar. Eu, pela manhã, usei um exemplo que eu acho que foi bem colocado, eu vou repetir o exemplo agora. Quando eu estava na universidade, né, na condição de estudante, até a universidade, né, então, na minha educação básica, né, não se chamava assim, né, mas no meu primeiro grau, segundo grau e depois no terceiro grau, os professores e professoras fumavam durante a aula, fumavam. Né, e havia uns lá que acendiam um cigarro no outro, né, fumavam, e ali a parte da frente da sala de aula ficava cheio de bituca de cigarro. Aí, né, a cultura mudou, porque o discurso médico ganha força, vai apresentar, né, num certo momento histórico, vai apresentar os riscos do tabagismo, vai apresentar as sequelas do tabagismo, vai apresentar o hábito de fumar, a prática de fumar como uma prática indesejável em ambientes fechados, e aí o que acontece? A cultura muda. Então, de tal maneira que se você tiver numa sala de aula ou num ambiente fechado e alguma pessoa acender o cigarro perto de você, você mesma talvez chame a atenção dessa pessoa, não fuma aqui, vai lá para fora, etc, etc. É assim, por exemplo, na instituição de ensino onde eu trabalho. Né? Então, há um espaço aberto que eu vejo que algumas pessoas vão lá para fumar. 20 anos antes, 30 anos antes, elas fumariam dentro da sala de aula sem constrangimento, né? Porque as coisas funcionavam de outra maneira. O cinto de segurança do automóvel é a mesma coisa. Né? Então, durante muito tempo, a gente não usou cinto de segurança. E aí muda a legislação, há um outro entendimento da segurança no trânsito, né? Há uma preocupação maior com a vida das pessoas, e aí mudam as políticas públicas,
E aí se estabelece um outro código, e você vai fazer aula, né, no Centro de Formação de Condutores, a primeira coisa que te ensinam é, né, amarrar o cinto de segurança. E existem automóveis que nem, né, que dão sinal lá se você está assim, né, você ligou o carro sem prender o cinto de segurança. Então, é a regulação pela cultura. Ora, mas acontece que, enquanto prática cultural, que a cultura é, a cultura também é regulada, né? Então, determinados segmentos com mais força simbólica colocam em circulação determinadas narrativas com o objetivo de conduzir a conduta de certos segmentos. Então, eu vou produzindo uma narrativa sobre as coisas do mundo, sobre um determinado fato, uma determinada prática, então eu vou, de alguma forma, regulando a cultura para que a cultura regule as pessoas de uma outra maneira. Exemplos disso são as narrativas presentes nos livros escolares, as narrativas presentes nos livros didáticos. Então, se você observar, num certo momento, isso para quem estuda livros didáticos, né? Isso é bem presente nos estudos sobre livros didáticos. Determinados temas, eles aparecem com muita evidência. Determinados temas aparecem com muita evidência num certo momento. Então, nem sempre a figura de Tiradentes foi exaltada. Aí há um certo momento que o Brasil precisa eleger heróis, que o Brasil precisa identificar heróis na sua história. Aí vão lá e produzem uma imagem de Tiradentes, uma narrativa de Tiradentes de uma certa maneira. E os efeitos, né? Ou seja, a gente vai regular a cultura para que os efeitos sobre a população sejam de uma certa forma. Se você observar, né, a famosa Base Nacional Comum Curricular, ela vem fazendo uma narrativa sobre o que é a criança, o que essa criança precisa saber, o que essa criança precisa saber, o que essa criança precisa saber, né, aquelas famosas habilidades ou aprendizagens essenciais, que nada mais é do que uma forma de regular a cultura. Então, se a gente entende o ensino, a docência, a educação escolar como prática cultural e a gente faz interferências no currículo, na verdade, a gente está regulando a cultura para formar as pessoas de uma certa forma. Então, essa preocupação que a Base Nacional tem, por exemplo, com a educação financeira, com as competências socioemocionais, é um bom exemplo, né? São dois bons exemplos de regulação da cultura. Bom, é óbvio que a regulação da cultura e a regulação pela cultura, isto explica, vou retomar o exemplo, porque todos nós, ou quase todos nós, conhecemos o IMC. Isso explica porque a maioria de nós que não assistiu nenhuma aula num curso de nutrição sabe um monte de coisas sobre nutrição. Isso explica porque a maioria de nós que não fez enfermagem, que não fez fisioterapia, que não fez medicina, biomedicina, nem farmácia, tem em casa uma verdadeira mini farmácia, né? E todo mundo sabe receitar alguma coisa. Ah, para dor disso, tal coisa é bom, para dor daquilo, tal coisa é bom. Ora, mas a vovó, de novo, né, usei esse exemplo, então, a vovó não mandava remédio, ela, né, um chá, etc, 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 né? Então, por que a gente tem remédio na bolsa? Por que a gente anda, né, com determinados, não vou dar os nomes, porque eu não estou dando receita para ninguém, mas por que nós nos deixamos regular de tal maneira e nós nos autorizamos a intervir no nosso próprio ser, né, no corpo que nós somos e nos corpos dos outros também. E todos nós aqui sabemos coisas da nutrição, então, e isso aparece nos livros do 3º ano, do 4º ano, aparece lá a pirâmide alimentar, ou seja, há uma certa narrativa sobre o que deve ser alimento saudável, né, e o que não deve ser alimento saudável. Bom, dito tudo isto, vamos avançar e detalhar um pouquinho mais essa forma de regulação. Na perspectiva dos estudos culturais, e sobretudo no trabalho muito importante de um autor jamaicano, né, mas de origem inglesa, que nasce na Jamaica, e que depois volta para a Inglaterra, esse autor chamado Stuart Hall, é uma figura muito importante nesse campo teórico, infelizmente já falecida. Esse autor, ele vai dizer que a gente é regulado pela cultura, que a cultura opera através de 3 mecanismos, né? Primeiro,
a cultura vai estabelecendo normas. E, por favor, gente, né, o tema de hoje é corpo e cultura, então pensem sempre no corpo, né? Ou seja, como que nós vamos aprendendo que certos corpos ou certas formas corporais ou certas estéticas corporais são adequadas, são corretas, devem ser seguidas e outras não. Certas formas, né, de estar, certas formas de usar o nosso corpo são adequadas, são corretas, devem ser seguidas e outras não. É pela cultura que a gente também vai aprendendo a classificar os corpos. Alto, baixo, lento, rápido. Olha como a escola vai fazendo, né? A escola recebe as crianças. Para a maioria das crianças, é a primeira instituição pública que ela frequenta, pública no sentido também de interagir com outras pessoas que são diferentes, e a criança vai aprendendo que existem horários, e a criança vai aprendendo a regular os seus desejos, as suas vontades. E a criança vai aprendendo, na maioria das escolas, que existem banheiros de um certo tipo para certas pessoas, banheiros de um outro tipo para outras pessoas. A criança vai aprendendo que ela não pode ficar muito para trás nas atividades. E a gente, como bons professoras e professores que somos, vamos lá imprimindo marcas nesses corpos, tentando escolarizar esses corpos. Mas nesse jogo, nós vamos também, culturalmente falando, né, produzindo os corpos que são habilidosos, os corpos que são rápidos, os corpos que são corretos, e ao mesmo tempo produzindo os corpos inábeis, os corpos que não são tão rápidos, os corpos que não são tão corretos. Como todo mundo aqui passou pela escola, todo mundo sabe exatamente o que eu estou falando, todo mundo sabe exatamente como a escola funciona, né, gente? Então, não é a sua docência, né? Nós, como sujeitos da cultura, nos apropriamos dos referenciais de professores, vamos produzindo o nosso referencial de professor, o nosso jeito de exercer a docência, que tem a ver com aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já aprendeu, modificações que a gente fez, mas nós somos sujeitos de uma cultura, né? Então não vamos pensar que nós vamos mudar a cultura sozinhos e que nós vamos imprimir um outro tipo de marca. Não vamos pensar isso. E, finalmente, nessa correlação de forças, nós também vamos produzindo novos sujeitos, né? Então, nós vamos produzindo o aluno ideal, nós vamos produzindo a aluna ideal, nós vamos... Exemplo, né? Eu devia estar lá na quinta série, mais ou menos, na minha época era assim, né? Como vocês devem supor, estava lá na quinta série, tinha uma garota que sentava lá na frente, chamava Silvia, não vou dar o sobrenome dela, eu estudei numa escola municipal, aqui no município de São Paulo, e ela sentava lá na frente, chamava Silvia, e ela sempre fazia as lições muito bem feitas, né? Porque muitas professoras iam lá, pegavam o caderno dela, mostravam o caderno para todo mundo e falavam, gente, olha o caderno da Silvia, olha como o caderno está organizado, olha como o caderno está bonito, olha. Aí você olhava para o caderno da Silvia, você olhava para o seu garrancho, e o que você pensava? Né? Então, aquela famosa prática que todo mundo aqui em algum momento já viveu, colocava duas crianças para escolher o time. Ora, né? Quem era escolhido primeiro, quem era escolhido depois, quem era escolhido por último, ou seja, como é que você era posicionado? Né? Era o café com leite, era aquele que não fazia nada direito, era aquele que não corria? Isso que é produção de novos sujeitos. Então, se todo dia eu coloco a mesma atividade, por exemplo, se todo dia eu brinco de corre com tia, tem criança que vai ser sempre pega, tem criança que sempre vai chocar, tem criança que sempre vai ficar por último, portanto, eu estou sempre produzindo um sujeito de uma certa maneira. Estamos entendendo essa questão, gente? Porque essa questão vai nos ajudando a entender o papel que a escola, como a escola opera para produzir os sujeitos. Né? Como a escola... É tão interessante isso, porque todos nós que já fizemos reuniões com pais e mães, às vezes nós falamos das crianças e a mãe, o pai ou o familiar, né, vai dizer que, nossa, mas eu não reconheço, mas em casa é totalmente diferente, etc. Pois é, porque a escola produz o aluno. Em casa não existe a produção do aluno. As famílias que fizeram trabalho remoto agora bem sabem, né, o que a gente passa. Então, quando você está na escola, você faz o papel de aluno. Quando eu estou na escola, eu exerço a função de professora, na nossa condição. Mas quando você está num estádio de futebol, a relação é outra. Quando você está na fila do pão, o sujeito é outro, porque aquela fila do pão, aquele estádio de futebol, vai te produzindo de uma outra maneira. Você é torcedor, torcedora, você é
cliente, né? Você vai lá, né, comprar um pão, você é cliente, você não é professora, você não é professor. Tudo bem? Então, produção de novos sujeitos nesse sentido, como a cultura vai, pela regulação, ela vai dizendo, gente, como o seu corpo é. Ela vai dizendo onde está o seu corpo, vai classificando, e ela vai dizendo coisas sobre o seu corpo. Basta você lembrar da quantidade de apelidos que circulam que tem a ver com os atributos corporais. Eu não vou aqui ficar mencionando, porque todo mundo sabe exatamente do que eu estou falando. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? E se a gente olhar, tanto nas mídias, nas redes sociais, se vocês quiserem, né? Nas redes sociais, se vocês quiserem, nos livros que a gente acessa, né? Nos livros didáticos, no currículo da escola, na própria escola ou dentro da família, às vezes esses discursos circulam. E esses discursos vão dizendo coisas sobre o corpo. E esses discursos vão impulsionando determinadas vivências também, né, que são valiosas, e vão tentando negar outras que não são tão valiosas assim, não são consideradas valiosas. E vão proporcionando certas experiências estéticas que são exaltadas e vão colocando outras experiências estéticas como indesejáveis. Por exemplo, certos gêneros musicais, às vezes, não são bem-vindos em algumas instituições escolares. Certas brincadeiras, às vezes, não são bem-vindas em algumas instituições escolares. Não é à toa que a maioria de nós, ao passar pela escola, se apropriou de certas brincadeiras e não outras. Essas outras aconteciam do lado de fora da escola, às vezes, né? E não dentro da escola. Então, todos esses discursos, eles estão em disputa. Eu vou colocar um discurso que tem muito a ver com as pessoas que agora estão nos acompanhando e que têm menos que 50 anos, né? Então, as pessoas que têm menos que 50, menos que 48, menos que 47 anos, né? São pessoas que entraram no mercado de trabalho num determinado momento em que determinados direitos já haviam desaparecido, já haviam sido retirados. Portanto, são pessoas que terão que fazer uma trajetória de trabalho muito grande, né? Um tempo de trabalho muito grande, porque as fórmulas, como você bem sabe, já se modificaram, né? Então, tivemos, há 3 anos atrás, né, uma reforma previdenciária que colocou regras que prejudicam quem começa a trabalhar cedo. Então, você vê, as pessoas vão trabalhar muito tempo e essas pessoas não podem, ora, para esse corpo ser produtivo, você não pode ficar onerando o sistema, né? Você não pode ficar pedindo licença, você não pode adoecer. Então, olha como o discurso médico, ele vai ao encontro do discurso econômico. E aí você dissemina uma narrativa via novela, via programa de TV, via seriado, via internet, etc, 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 sobre o cuidado do próprio corpo. E você vai incorporando, melhor dizendo, né, internalizando uma narrativa, um discurso, um conteúdo sobre como cuidar bem do seu corpo e como manter-se jovem. Então, se você observar, quando a gente está assim na internet, a gente tem que evitar falar certas coisas, né? Então, se você observar um certo programa que passa num canal aberto, normalmente às sextas-feiras à noite, né? Você vai observar que esse programa, a cada 15 dias, aborda a questão da velhice, aborda a questão do envelhecimento saudável, aborda a questão da saúde, apresenta lá um produto milagroso. Então, se num determinado programa eles dizem que comer banana é bom, sai todo mundo comendo banana, claro que eu estou exagerando, no outro é linhaça, no outro é óleo de não sei o quê, no outro... Então, os efeitos milagrosos, a fonte da juventude, observa como há uma narrativa para te manter produtivo, para te manter regulado, controlado. Então, é bom ter sono, é bom ter uma alimentação saudável, é bom fugir de tudo que seja exagero. Ora, que tipo de sujeito está sendo produzido? Esse sujeito, que aquele autor que eu citei, Michel Foucault, vai chamar de empreendedor, empresário, se você quiser, de si mesmo. Alguém que aprende a se cuidar, aprende a investir em si, que é para poder produzir mais, que possivelmente é para poder ter algum destaque. Então, observa como, né, isso é resultado de pesquisa, né, gente? Então, infelizmente, eu não estou inventando essas coisas. Você sabe que há uma narrativa pedagógica que produz
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de uma certa maneira que contribui para a medicalização das crianças. Isso são dados, né, da rede de ensino oficial. Ou seja, aumentou nos últimos anos a quantidade de crianças medicamentosas, né? As crianças, na verdade, é medicamentalização, né, que é o termo correto. Ou seja, crianças que são submetidas a esse tratamento médico em função de certos comportamentos que há uma leitura que atribui como certos distúrbios, né, como distúrbio. Então, é o discurso psicológico, é o discurso pedagógico, né, porque, afinal de contas, somos nós que vamos, a partir de uma certa teoria, né, basicamente da psicologia do desenvolvimento, que nós vamos aprendendo na faculdade de educação, né, nos cursos de licenciatura, como faz para a criança aprender, e aí a gente vai organizando a nossa ação didática de uma certa maneira. Então, é o discurso pedagógico, o discurso médico, o discurso econômico, o discurso psicológico, tudo misturado, e eles agindo sobre o corpo, eles regulando o corpo. Bom, é óbvio, né, gente, é óbvio que não dá para separar essas duas coisas, né? Então, a cultura regula, a cultura produz o corpo, a cultura nos produz através dessa relação, que eu já falei, que é a relação de poder, ou seja, que é a possibilidade de conduzir a conduta dos outros, que ela está espalhada em micro-relações, como eu já mencionei, mas esta relação, na verdade, ela tem em si um saber sobre o corpo. Então, toda essa quantidade de pesquisas, de estudos, de explicações, desde a engenharia genética até a pedagogia, até, né, o rendimento corporal, até essas técnicas que hoje existem, né, para você aumentar a sua concentração, para você melhorar o seu desempenho, Viagra, energéticos, etc., tudo isso, né, que visa melhorar o desempenho, o rendimento, aumentar a produção, na verdade é um tipo de conhecimento que está alicerçado, que está produzido a partir de uma lógica de poder, que por sua vez também, né, se aplica sobre sujeitos, né? Então, o poder e o saber, eles são indissociáveis. Na medida em que você opera sobre o outro, que você conhece o outro, que você produz um conhecimento sobre o outro, você se apropria desse conhecimento sobre o outro e faz uso desse conhecimento para agir sobre o outro. Então, por isso que é esse circuito, né? Pra gente, foi o modelo que eu tentei produzir aí no slide para vocês, né? Então, é o poder, ele age sobre o outro baseado num conhecimento do outro. E esse conhecimento também implica em determinada relação de poder. Basta ver quem produz o conhecimento, né? A maioria do conhecimento que é exaltado, valorizado, reconhecido e melhor remunerado é um conhecimento produzido em determinadas áreas, em determinados lugares do mundo. Se você tem dúvida, volta na bibliografia do curso de graduação, do curso de licenciatura que você fez, e observa lá qual é a predominância. Quase todos autores, né, homens heterossexuais, cristãos, brancos, burgueses e do hemisfério norte, quase todos, né? Então, eu já falei aqui vários, né? Tentei colocar a Guacira Lopes Louro para valorizar, para, né, reconhecer a produção dela, também tentei a Silvana Goerner, que é uma professora lá do Rio Grande do Sul, a Cira Louro, Silvana Goerner, que são pessoas que estão nos ajudando a fazer essa conversa aqui com vocês. Bom, e aí, claro, né, se existe uma instância, né, que congrega, se existe uma prática cultural, né, se existe algo que materializa, um texto, né, que materializa a vivência, materializa o discurso e materializa a experiência estética e que, portanto, produz pessoas, são as práticas corporais. Então, o que são práticas corporais? Nada mais do que brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas. E vocês perceberam que eu destaquei imagens retiradas de fontes, né, todas elas têm aí a referência de fontes de registros de coisas que acontecem, né? Então, esta imagem, ela foi feita numa praça pública
lá no Distrito Federal, em Brasília. Esta imagem num parque de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Está aí o fonte, Jornal da Cidade. Esta imagem é uma imagem que eu retirei do site da Prefeitura de Vila Velha. Este é um grupo de capoeiristas mulheres. Esta imagem é a dança do passinho, né, uma prática corporal presente no subúrbio do Rio de Janeiro. E esta imagem é uma brincadeira de rua que eu retirei daquele site maravilhoso que eu recomendo, Território do Brincar, né? Então, em alguma rua, né, desse Brasilzão, né, alguma rua de periferia desse Brasilzão, essa imagem foi feita. Então, o que está acontecendo aqui nessa cena? Olha, essas crianças, elas estão vivenciando, elas estão acumulando experiências estéticas, e elas estão também colocando em circulação discursos sobre quem dança, quem salta bem, quem salta mais, quem salta menos, o jeito certo de saltar, qual é a música que eles estão cantando, o homem bateu em minha porta, coco gelado, cabelo arrepiado, né, foguinho, foguinho, ou seja, tem várias, né, narrativas, cantigas que acompanham essa brincadeira, e que quem está brincando e quem está acompanhando estão ambos, né? Quem brinca e quem assiste, quem participa assistindo, estão sendo produzidos, estão acessando esse patrimônio, estão sendo produzidos como sujeitos, igualmente. Né? Igualmente, estou exagerando, né? Mas estão também sendo produzidos como sujeitos. E aqui também, né? Quem dança e quem assiste, aqui quem joga capoeira e quem está acompanhando, quem está cantando, quem está dançando, aqui quem faz voleibol de idosos ou quem está simplesmente lá de fora torcendo, rindo, brincando, corrigindo, comentando, e quem aqui faz esta ginástica para pessoas com deficiência, vocês estão percebendo, e quem está assistindo, acompanhando. Então imagina ali, tem uma pessoa fotografando, o pessoal ali andando. Então essas pessoas também estão sendo subjetivadas a partir dessa experiência que estão aí presenciando, a partir dessa prática corporal. Então, professor, selecionar a brincadeira que vai ser brincada, a dança que vai ser dançada, a ginástica que vai ser feita, o esporte que vai ser praticado, ou a luta que vai ser lutada, é sempre uma decisão política. Como que nós vamos produzindo sujeitos de um determinado mundo, de uma determinada sociedade, a partir daquelas escolhas que nós fazemos e colocamos no currículo? Por isso que você não pode deixar que as crianças escolham o que quiserem. Elas terão o tempo delas no intervalo, etc. Né? Mas você também tem que se policiar, se vigiar, se cuidar, né? Acho que é uma palavra mais adequada, para que você também não incorra sempre naquela perspectiva colonizadora. Sempre brincadeiras ou práticas corporais da tradição euro-estadunidense. Por exemplo, as brincadeiras europeias que estão tão presentes nas nossas escolas, por exemplo, os esportes, né, estão presentes nas nossas escolas. Então, você também produz sujeitos, você também produz identidades corporais a partir das experiências com as práticas corporais que a escola organiza. Por isso que uma boa sugestão, e a única sugestão didática que eu vou fazer para vocês é que se nós defendemos uma sociedade menos desigual, se nós defendemos uma sociedade em que todas as pessoas possam estar, se nós defendemos uma sociedade em que todos os corpos sejam valorizados, nós precisamos nos preocupar com os discursos sobre o corpo que a gente coloca em circulação no currículo e as práticas corporais que a gente seleciona para abordar no currículo. Então, tem que ter capoeira, tem que ter maculelê, também tem que ter futebol, mas também tem que ter dança assim, mas também tem que ter dança assado, mas também tem que ter brincadeiras de antigamente, também tem que ter brincadeiras de agora, né, brincadeiras atuais, ou seja, é muito importante que as crianças, nesse percurso escolar, que elas interajam com esse conjunto interessantíssimo de práticas corporais. Todas as práticas corporais, como vocês viram, regulam as pessoas. Todas as práticas corporais também são reguladas, ou seja, as práticas corporais, enquanto textos da cultura, elas produzem os sujeitos. Basta ver, né, que muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa atividade, em algum momento da sua semana, em algum momento do seu tempo,
realizam práticas corporais, nem que seja brincar no videogame, nem que seja jogar no celular, né? Aquilo também é uma prática corporal, também é uma experiência lúdica, também está te produzindo como sujeito. Então, fica como sugestão, fica como recomendação essa defesa, para que os nossos currículos reconheçam e valorizem esse patrimônio muito interessante e que pode ser democratizado para que a gente produza uma sociedade menos desigual, uma sociedade em que todos os corpos possam estar presentes, todos os corpos sejam legitimados. Se você quiser aprofundar essas questões, fica aí de sugestão o site do GPF e o canal do GPF, onde todos os materiais que lá estão, tanto no site quanto no canal, eles são materiais, evidentemente, gratuitos, produzidos com dinheiro público. Eu chamo a atenção para uma aba muito importante, né, que são os relatos de experiência, ou os vídeos sobre as experiências, porque há bastante material de professores e professoras que trabalham em escolas semelhantes a essas que nós trabalhamos, professores e professoras que produzem suas experiências, professores e professoras que têm entendido, né, que uma contribuição que eles podem oferecer é colocar as suas experiências à disposição dos colegas, para que possam lê-las, não tomá-las como exemplo, mas lê-las, conhecê-las, interagir com elas. Muito obrigado, fico por aqui. Janaína, passo a palavra, espero que a gente possa ter alguns minutos aí de interação. Agradeço novamente a Secretaria de Educação e a oportunidade que nos foi dada. Uau, muito obrigada, professora. Aqui no chat eu estava acompanhando, rolou uma conversa e um diálogo incrível, com outras referências também, para a gente decolonizar e trazer outras vozes para a educação, e não só o discurso eurocêntrico, branco, heterossexual, enfim, todas essas questões que estão vindo à tona e que a gente que está na escola, não só professores, né? A gente precisa problematizar isso e trazer essas questões. E aí, enfim, além desses diálogos, né, muitas memórias. Então, seu exemplo, penso eu que os exemplos que você traz nos ajuda muito a entender essa teoria e que sempre nos atravessa, acho que de uma maneira muito forte, assim, porque a gente está falando de corpo, então a gente está falando da gente do outro. E aí vieram algumas perguntas, eu selecionei 3 para poder trazer para você, que eu acho que vai poder iluminar a ideia geral do que o pessoal está falando aqui no chat, né? Uma é da Bárbara, ela disse assim, olha, somos também resultados de nosso meio. Como fazer para que os preconceitos não entrem no ambiente escolar? Aí já acho que traz uma boa discussão aí e complementa algumas questões dos nossos outros colegas. O Felipe disse assim, olha, professor, quando brincamos de uma brincadeira que as crianças já conhecem e por meio de reflexões, diálogos, construímos novas regras para esse jogo, estamos produzindo uma nova cultura? E o Fábio, acho que ele estava estabelecendo algumas relações que nem eu estava aqui pensando em um monte de coisa da minha história, e ele perguntou assim, olha, praticamente reconhecemos, lemos o mundo e criamos expectativas a partir dos arquétipos construídos culturalmente, que se manifestam corporalmente em nós e nos outros. Então, é isso? E aí, com essas 3 perguntas, eu deixo agora para você poder nos iluminar mais ainda as nossas ideias e sentimentos e corpos. Então, eu agradeço ao Fábio, ao Felipe e à Bárbara, né? Eu vou, né, na direção inversa, né, no sentido contrário. Então, Fábio, a ideia do arquétipo, né, ela tem mais a ver com a noção de uma estrutura. O que nós estávamos aqui pensando, que é a partir de um outro campo teórico também, é que, na verdade, há mais negociações, né, há mais flexibilidade do que a gente imagina. Então, é evidente, né, que nós temos, às vezes, né, determinados significados, nós acessamos e reiteramos determinados significados de uma maneira mais enrijecida, mas, na maioria das vezes, esses significados estão o tempo inteiro em disputa. Então, se você observar, né, por exemplo, né, se você pegasse os materiais que eu acessei
no meu curso de graduação para me tornar professor, você verá, por exemplo, que nada disso que hoje está constituindo a formação de outras pessoas fazia parte. Ou seja, nesse prazo, né, que terminou a minha graduação, há pouco mais de 30 anos, né, nesse prazo, muita coisa mudou sobre a própria docência. A mesma coisa vale para os corpos, né, a mesma coisa vale para o ser e estar corporalmente falando. Então, eu diria que é menos rígido do que a gente pensa, é mais flexível, é mais negociado, é mais negociável, e uma mesma pessoa vai fazendo essa negociação. A pessoa não é um indivíduo, né? O sujeito da cultura, o mesmo sujeito, vai fazendo uma negociação a depender do lugar que ele está. É interessante a gente perceber, né? Eu recorri ao exemplo do professor ou da professora, né? Mas assim que nós nos tornamos professores, talvez vocês se lembrem disto, que nós, quem trabalhou ou trabalha com crianças pequenas, nós temos muitas dores na região lombar, né? De achar, de levantar, de pegar, etc. E no início da minha carreira, a minha garganta, né, nossa, eu sofria no começo, né? No fevereiro, quando voltava às aulas, a garganta doía, eu ficava sem voz. O que foi acontecendo comigo, né? Ou eu parei de falar tanto, né? Acho que não, mas eu fui diminuindo, né, a força, eu fui aprendendo, então eu também fui me modificando. E eu usei recursos que me permitiam falar no vento, me permitiam falar em público, etc. Né? Então você também vai se modificando a partir da própria experiência. Não é de uma maneira tão determinista, né, a partir, Bárbara, do campo teórico que eu estou usando, né? Quando a gente diz, sim, somos frutos do meio, mas nós não somos frutos tão diretos assim do meio, né? Se fosse assim, irmãos seriam idênticos, né? Porque vêm do mesmo lugar, né? E da mesma casa, né? E quem tem irmão aqui, como eu, sabe muito bem como a gente é diferente, né? Às vezes, né? Então, ó, Janaína tá rindo, né? Você também é diferente dos seus irmãos, Janaína? Eu sou bem diferente dos meus irmãos, né? Então, às vezes dá cada briga. Então, gente, olha, se você enquanto sujeito, você faz as suas leituras a partir dos seus referenciais. Tudo bem, nascemos lá na mesma família, mas depois fizemos rodas de amigos diferentes, depois um estudou no quinto C, o outro estudou no quarto B, né? Aí fez a aula de tal jeito, fez a aula de tal jeito, ou seja, essa cultura vai se emaranhando e a gente vai se produzindo de forma bem distinta uns dos outros, né? Bom, não tão distinta assim, porque os referenciais são sempre os mesmos. Uma oposição, por exemplo, uma oposição completa a uma determinada experiência cultural também é uma tomada de posição a partir da mesma referência. Então, duas pessoas, uma gosta muito de uma coisa, uma faz muito outra coisa, a outra não quer saber dessa coisa. Olha, mas é uma posição a partir dessa coisa, tá? Então, é a cultura como a cultura está operando. E o Felipe? Então, Felipe, você sabe muito bem, né, Felipe, que meu campo de trabalho é exatamente esse, né, a metodologia do ensino. E o que acontece, né? Uma prática, uma brincadeira, né, um jogo, como você quiser, na verdade, era sempre uma negociação, né? Negociação de coisas que lá estão. Então, voltar aos exemplos dos irmãos. Você vê como eu estou familiar hoje, né? Voltar aos exemplos dos irmãos, né? Se você tem em casa uma criança de 10 anos e você está jogando damas, e a criança de 6 está lá do lado, joga comigo, joga comigo, joga comigo. Quando acaba o jogo da criança de 10, você vai jogar com a criança de 6, muito provavelmente você vai jogar com regras diferentes, né? Ou seja, regras mais adequadas, você vai fazer outras negociações. E aí, quando as duas vão jogar, elas brigam, né? Porque uma quer impor o seu jeito de jogar sobre a outra. Por isso que na escola, a brincadeira é de uma certa maneira, fora da escola, mas quando ela entra na escola, ela precisa ser negociada. E uma outra brincadeira é produzida, porque se as regras sofrem mudanças, etc., é uma terceira forma de brincar. Não é mais a brincadeira da Maria, nem a brincadeira do João. É uma outra brincadeira, que é a brincadeira do segundo ano C, que é a brincadeira do terceiro ano D, e assim por diante. Então, essa é uma produção de uma nova cultura nesse sentido, se a gente entender os significados. Às vezes eles dão outro nome, às vezes eles inventam coisas, né? É uma nova cultura nesse sentido. Professor, muito obrigada. Muita coisa para pensar e refletir, hein, gente? Todo mundo com lição de casa aí para
trazer novas ideias e novas reflexões para o nosso trabalho, para a nossa vida. A gente está com o tempo encerrando aqui, então eu vou precisar me despedir de vocês e não vou poder continuar com as perguntas. Eu quero agradecer a presença da Mariana, intérprete de Libras, da Luciana, de toda a equipe que está aqui por trás nos acolhendo, por esse convite e pela honra de estar aqui com o professor Marcos Neira, porque suas teorias e suas práticas perpassam aí a prática pedagógica minha, sei que de muitos companheiros que estão ao vivo aqui. Gente, o link está disponível para vocês assinarem a lista de presença, fiquem atentos, porque temos outras palestras, outras contribuições, e esse vídeo vai estar disponível para vocês poderem retomar quantas vezes quiserem e sentirem necessidade. Muito obrigada, uma boa semana para todos, uma boa tarde para vocês e para nós também. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Mari. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal. Mariana.